Olá, aqui é a doutora Clarissa, neurogeneticista, e eu vou começar uma sequência de conversas sobre genética. E começando a falar de genética, eu preciso começar a falar sobre como funciona a herança genética. O que são os nossos cromossomos, o que são os nossos genes. Então eu gosto muito de fazer uma comparação. Vamos supor que os nossos cromossomos são grandes prateleiras, muito longas prateleiras com vários livros. E cada livro dessa prateleira é um gene. Nós temos 23 pares de prateleiras, 23 pares de cromossomos. Na verdade, do 1 ao 22 são pares propriamente ditos. O par 23, é o famoso X e Y, é um par um pouco à parte, que a gente vai conversar um pouco depois. Mas vamos então conversar sobre a prateleira 1 à prateleira 22. Quando eu vou ser feito, o meu pai tem a prateleira 1 da minha mãe, da minha avó, na verdade, paterna, e do meu avô paterno. Então, quando eu vou ser feito, existe uma misturinha que acontece na prateleira 1, que a gente chama de crossing over, mas praticamente existe uma escolha se o meu pai vai mandar a prateleira 1 com todos os livros que estão naquela prateleira 1, que são os meus genes, ou a prateleira 1 da minha avó, da mãe do meu pai, com todos os livros que estão naquela prateleira 1. Então, nessa prateleira 1, quando eu vou ser feita, meu pai, por exemplo, mandou a prateleira que veio do pai dele. Já a minha mãe, de forma completamente independente, pode mandar ou a prateleira que veio da mãe dela, ou a que veio do pai dela. E assim eu monto as minhas duas, meu parzinho de prateleiras 1. Né? E lembra sempre que existe essa misturinha. Já a minha irmã, por exemplo, pode ter recebido exatamente o contrário, pode ter recebido a mesma coisa, ela pode ter recebido a prateleira 1 da mãe do meu pai e já a prateleira 2 do pai da minha mãe. Então a gente já tem prateleiras diferentes. Lembrando que cada uma dessas longas prateleiras contém vários livros, que são os meus genes, que vão dizer quem eu sou. Claro, e além de todo esse ambiente que tem uma grande influência em tudo que a gente faz e tudo que a gente é. Agora vamos chegando na prateleira 2. A prateleira 2 tem uma série de livros também, cada livro tem uma característica. Vamos supor, só para a gente pensar um pouquinho, que a prateleira 2 tem cor de olho, se o meu cabelo vai ser liso ou crespo, e se vai ser castanho, loiro, preto, né? Essas misturas são mais complexas do que isso, mas só para a gente tentar entender um pouquinho, a gente vai imaginar que essas são as características da prateleira 2. Então eu tenho as duas prateleiras da minha avó e do meu avô paternos e as duas prateleiras da minha avó e do meu avô maternos. Quando eu vou ser feita, as prateleiras trocam alguns livrinhos, o famoso crossing over, mas não muito, a prateleira ainda tem uma predominância ou da mãe da minha mãe ou do pai da minha mãe, e mesma coisa acontece desse lado. E aí passam uma das duas prateleiras. Então vamos supor que na prateleira 2 passou a da minha avó materna e a minha avó paterna. Então, para a prateleira 2, para a cor do meu olho, para a cor do meu cabelo, eu vou ser o resultado das minhas duas vós. Enquanto a minha irmã, por um acaso, porque as coisas são ao acaso, podem ser o resultado dos dois avós, paternos e maternos, né? Então, vô com vô e eu fiquei com vó. E assim eu vou montando minhas 22 prateleiras. E você é um ser único, um ser que só eu sou. A não ser que eu seja tenha um gene univitelino. E ainda assim existem características que são um pouquinho diferentes. Entendendo como isso acontece, entendendo essa interação, entendendo que cada livro, essa codificação que vem dentro do livro é um gene que está numa prateleira, que é um cromossomo, eu começo a entender como um ser é feito. Eu começo a entender o risco de algumas doenças e começo a entender como pensar em problemas genéticos. A gente vai conversar mais um pouco sobre isso.